Fala, Los Manos! Estamos aqui, vamos começar mais um podcast. Eu sou o Celstone e estou aqui com meu mano Regis. Fala aí, mano Regis. Fala, galera. Está começando hein, o podcast Onde Aqui Você Tem Voz. Aqui você tem voz, né? Então tá começando os Los Manos. Fique ligadinho que a gente vamos bater um papo com o nosso entrevistado hoje, né? Olha, a galera ficou aí surpresa quem é, ficou aí ansiosa e a gente já vai chamar ele, né? Rapaz. Só antes de começar, gente, queria falar rapidinho dos nossos patrocinadores. Queria falar lá da Lion Creative, é a parte que tá a galera que tá cuidando lá, a empresa que tá cuidando da nossa parte visual, viu, gente? Segue muito lá no Instagram deles, Lion Creative. Aproveitar também, queria falar aqui do nosso novo patrocinador, viu, Rei? Chegou aí um novo patrocinador. Novo patrocinador? Manda lá. A Clínica Odontológica Dr. Matheus Carvalho, viu? Gente, é uma clínica especializada, ela fica ali no setor central do Gama, ali no prédio das Casas Bahias, viu? Uma clínica especializada, o Dr. Matheus, ó, tá mandando muito. Segue lá também, viu, galera? Beleza? Regis, sem delongas, vou chamar o homem, ele veio. E aí? Eu fiquei sabendo que você trouxe um presentinho pro nosso convidado, olha só. Aqui. E aí, vamos presenteá-lo, então. Aqui, Daniel, a gente trouxe só uma lembrancinha aqui pra você, tá bom? Espero que você goste aí. E lembrança, presente a gente abre ao vivo, né? Isso, ao vivo, não, é por isso mesmo que... Olha aí. Caraca, olha aí, que maneiro. Daniel Radar Santa Maria, né, colocamos a logo aí da página sinistro. Radar do Facebook, colocamos suas redes sociais. Obrigadão, e a sua foto de pré-candidatura, não é isso? Essa é a foto de pré-candidatura? Isso, na verdade, ela é a minha identidade visual de todos os projetos, né? Das minhas redes sociais, tanto no Radar Santa Maria quanto da minha rede pessoal. Então... bacana demais. Obrigado aí pelo presente. Muito de verdade. Gostou, que bom. Daniel, a gente queria agradecer a sua presença aqui, né, no nosso podcast. Só lembrando, gente, esse é o nosso primeiro entrevistado e não poderia ser outro, né? Daniel Radar Santa Maria, né? Uma figura lá da Santa Maria que todos conhecem, né? E aí, Daniel, queria agradecer alguma coisa aí, falar mais alguma coisa? Primeiro, Celstone, prazer. Regis, obrigado aí pela oportunidade. Parabenizar vocês aí por esse grande projeto. É um projeto que já nasce muito grande, é um projeto bonito, é um projeto que é importante para a nossa região administrativa, né? Porque é mais um veículo de comunicação, mais um meio de comunicação que a gente pode dar voz e vez àquela comunidade que, infelizmente, é muito esquecida, né? Por boa parte, não só da classe política, mas, infelizmente, até por alguns grandes veículos de comunicação. A gente tem feito esse trabalho ao longo de 11 anos, né, de Radar Santa Maria, e a gente percebe ali alguns meandros ali de ausência do Estado, ausência de pautas positivas, de muitas coisas boas que acontecem na cidade, mas que infelizmente a gente não tem esse retorno aí de quem tem a estrutura devida para poder fazer isso. E a gente entrou nesse contraponto aí há 11 anos para poder dar essa voz à comunidade. Então, esse projeto de vocês nasce grande, é mais um espaço lá de comunicação, de debate, de ideias. Eu até conversei com o Regis antecipadamente aí no telefone, foi ontem, e eu falei, cara, que fantástico, porque diferente das minhas redes sociais, que está ali muito voltada para a rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, vocês estão com um canal no YouTube onde nós vamos conseguir digitalizar a história da nossa cidade, registrar personagens, posições, fatos históricos da nossa região, e então vocês vão cumprir um grande papel e contem comigo. Feliz demais por ser um dos primeiros, o primeiro, na verdade, né? A gente tinha feito um vídeo piloto, vocês. Né, Reis? A gente tinha feito um vídeo piloto aí. O pilotinho. E assim, batemos um papo aqui, trocamos uma ideia. Falamos sobre tudo, né? Não, falamos sobre tudo. Sobre política, até OVNI teve, né? Eu stalkeei vocês. Daniel, o radar está sempre ligado. Daniel, o cara me pegou de surpresa, Daniel. Eu tinha contado uma história pra ele no off. Você viu? Em off, falando, Reis, uma vez eu vi um OVNI e tal, não sei o quê, e contei pra ele em off. Aí o cara vem aqui no ao vivo, Celstone, conta aí a sua história aí no ao vivo, me pegou de surpresa. Pois é, Daniel. Daniel, então você tá lançando sua pré-candidatura agora, esse ano, então você vem como candidato de Santa Maria ou tem outras regiões que você... Sua candidatura foi mais... os votos, né? Os votos foram mais em Santa Maria, né? Então você abrange mais outras cidades? Quais são as cidades principais, tal, que você queria... pode até mandar um alô, né, tal. Claro. E aí... Eu vou contar um pouquinho dessa história da pré-candidatura, mas é porque tudo foi uma sequência, né, de ações, de momentos que aconteceram na minha vida ao longo desses 11 anos de Projeto Radar,
que me colocou nessa predisposição de ser pré-candidato a deputado distrital. Eu fui candidato na eleição passada, em 2018, obtive 12.208 votos, mais votos, inclusive, do que 8 dos que entraram dos 24 parlamentares, ou seja, mais do que 1/3 dos políticos que estão hoje na Câmara Legislativa, mas, infelizmente, acabei ficando de fora por conta da legenda e das regras eleitorais do período. Mas, para eu chegar nessa predisposição de ser candidato em 2018 e novamente estar como pré-candidato a deputado distrital nessas eleições, existe toda uma história, da minha história com Santa Maria, dessa minha vocação aí para comunicação, para tentar dar voz e vez à comunidade. Então, lá em 2011 foi quando começou essa caminhada de Radar Santa Maria, que aí eu vou te pedir a permissão para eu inverter a lógica, para que a gente possa fazer a cronologia dos fatos. Então, assim, eu moro em Santa Maria desde 1996. Os meus pais, eles chegaram em 1993 em Santa Maria. Então, Santa Maria, para alguns, a cidade nasceu em 93 porque foi quando realmente ela foi constituída legalmente falando, né, por projeto de lei. Uma região administrativa, uma região administrativa, mas tem moradores lá que moram desde 89, desde 90. Vai dizer que uma pessoa dessa não mora na cidade porque não era legalmente decretada, né, reconhecida como região administrativa. Então, assim, administrativa. então nós chegamos em 93 lá na cidade, mas em 96, de fato, eu fui morar em Santa Maria e lá eu conheci minha esposa, né, casei, me tornei pai. Eu fiquei sabendo, Regis, que o homem é pai de gêmeas, cara. Pai de gêmeas? E agora foi na pandemia, né? Foi na pandemia, né, Daniel? Daniel? Da pandemia. E aí, então, assim, nem dorme, né? Nem dorme, então. Não, depois eu vou contar. No desenrolar da conversa, vocês vão entender aqui o projeto sagaz de ser pai, trabalhar, estudar e, Só enfim. antes de chegar nessa parte aí, Daniel, eu queria que você falasse um pouco, você teve na última candidatura, né, 12.208 votos. 12.208 votos. E isso é tão importante, Regis, que assim, é o óbvio, mas são 12.208 pessoas, né, que decidiram ali no dia da eleição. Ela não saiu de casa, aleatoriamente chegou lá, votei aqui, foi no Daniel. Não foi. Foi pessoas que saíram de casa decididas. Cara, Sim. eu vou votar no Daniel. É o óbvio, mas é algo que me chama a atenção, cara. 12.000 pessoas saíram e entregaram ali, né, a confiança de votar em você, né, Daniel? E assim, outra coisa importante, Regis, que o que acontece? Como ele falou, ele teve mais votos do que 8 deputados que hoje estão lá na Câmara Legislativa, né? Justamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso aí, porque tem muita gente que não entende. Uai, por que o Daniel teve 12.000, não conseguiu, e teve fulano que teve 10, teve tantos e conseguiu? Explica um pouquinho pra galera o porquê, legenda, como que funciona essa legenda aí. Questão. Justamente isso, nós tivemos 12.208 pessoas e não votos, porque tem político que trata pessoas como estatísticas eleitorais. Eles não veem seres humanos atrás daqueles votos, das reais necessidades que essas pessoas têm. E a gente sempre foi muito claro com isso, sempre tentando dar voz a essa comunidade. E eu acho que o resultado dessa votação, esses 12.208 pessoas que saíram das suas casas e foram até as urnas, foi o reconhecimento desse longo trabalho que nós fizemos sem mandato, sem estar conchavado com o governo, sem ter cargo de administrador regional, sem ter secretarias de estados, foi justamente sendo um cidadão de fato e de direito. E o porquê que eu fiquei de fora do mandato, mesmo tendo mais votos do que 8 dos eleitos. Ou seja, nós temos 24 parlamentares e eu tive mais votos do que 1/3. É a coisa mais bizarra. No dia da eleição, todo mundo revoltado. Poxa, Daniel, eu votei em você, e por que você não foi eleito? Você teve mais votos do que tantos. E, infelizmente, é por conta das regras eleitorais. Existe um sistema que nós temos vigente, que é um sistema proporcional. É diferente das candidaturas majoritárias, ou seja, para Senado Federal, para governo e para presidente, que ganha quem tem mais votos. Para candidaturas proporcionais para deputado federal e distrital, ela tem uma série de regrinhas ali que, às vezes, um candidato com menos votos, mas na época, em 2018, quando nós tínhamos coligação, os partidos se uniram ali para fazer uma nominata, que são o número de candidatos por aqueles partidos, atingiram um número de votos, conseguiram a fazer o quociente eleitoral, que é o quociente eleitoral. É bem técnico isso. Então, assim, talvez eu vou tentar pincelar de uma forma mais leve. Para a galera entender mesmo, né? Mas como é basicamente o seguinte, imagina que na eleição de 2018 nós tivemos 1.500.000 eleitores aptos, que foram às urnas. Esquecem os nulos, brancos, né? Esses votos que não são contabilizados. E nós temos 24 cadeiras na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A soma ela é basicamente o seguinte: o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, ou seja, 24 vagas. Dividido isso, deu uma média de 62.500 votos para se atingir o quociente eleitoral. É isso mesmo. E aí, o partido que eu estava, eu explodi de votos, foi o primeiro mais votado do partido, né? Mas os demais candidatos, salvo raras exceções, teve um ou outro também que teve uma votação, um bom desempenho, mas no todo nós não tivemos número suficiente para atingir o quociente eleitoral, para ter acesso a essa cadeira de deputado distrital, e o outro partido que um candidato teve 6 mil votos, como foi o caso da eleição de 2018, mas pegando os outros candidatos, cada um conseguiu ter um pouquinho de votos e atingiu o tal do quociente eleitoral, essa pessoa teve direito à cadeira. Uma cadeira. E infelizmente, é lamentável ver esse tipo de regra eleitoral, porque a gente vive num Estado democrático de direito, mas não é de fato. Porque você vota numa pessoa, isso acaba ela que tem a maioria dos né, votos, Daniel? e essa pessoa não pode se fazer representada lá dentro seja do Congresso ou de uma Câmara Legislativa, por conta de uma regra eleitoral do período. Então eu acabei ficando de fora por conta disso. Então, já pegando, né, pegando essa visão aí, deixa eu te perguntar, o que você acredita e o que você defende assim, na política? Fala com unhas e dentes, fala, poxa, isso é o que eu acredito dentro da política, porque a gente vê política, né, como uma coisa mais pessoal. Fala, poxa, eu estou elegendo esse candidato aqui, mas ele vai ficar rico, ele vai, né, tal, né? Tem essa coisa, todo mundo pensa dessa forma, né? E assim, o que você acredita na política, o que você ainda fala, o que você ainda pode defender com a política? Fala, poxa, eu acredito nisso na política, o que eu não acredito. O que você defende ainda hoje? Regis, uma coisa que é importante, inclusive, para a própria população saber, é que, infelizmente, a sociedade ela ainda não se inteirou do processo político. Ela acha que um deputado distrital, o Poder Legislativo pode tudo, o Executivo pode tudo, o Judiciário pode tudo, e não funciona bem assim. E o que mais nós vemos na época do período eleitoral, e inclusive durante os mandatos parlamentares, é deputado distrital querendo se passar por governador, governador atropelando o processo legislativo, e o Judiciário, a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, que está claro público e notório aí as mazelas que vem acontecendo. Como é que está a questão judiciária no país, né? Em relação à questão do legislativo, que é, no caso, o cargo que eu disputei em 2018 como deputado distrital, e agora que eu estou na condição de pré-candidato a deputado distrital, ele tem algumas funções, e são funções muito importantes. Ele tem muito poder, ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Não pode Esse tudo. É o problema, e algumas coisas que a população precisa saber. Um deputado distrital, ou seja, o papel do Poder Legislativo, ele é para legislar, ou seja, criar leis, votar leis lá no Parlamento, leis oriundas do próprio Poder Legislativo, mas também oriundas do Poder Executivo, que são essas as que transformam a vida real das pessoas na ponta. Nós temos o papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo, ou seja, que é muito mais importante, na minha opinião, que é o que eu já faço fora da política, que é de justamente ver problemas das quais eu não concordo dentro de um sistema público, de serviço público, da saúde, na educação, no transporte, etc. E você ter um parlamentar que faça esse trabalho de fiscalização. Nós temos também a prerrogativa de destinação de recursos públicos, de fiscalização dos recursos públicos, que infelizmente hoje parece que o recurso público não é de ninguém. E muita gente acha que é dos parlamentares e não é. Isso não é. Dinheiro público é da sociedade, é dinheiro do seu suor. Aquelas emendas parlamentares. Além das emendas, que é 1,5% do orçamento geral que cada parlamentar tem direito, ou seja, cada parlamentar no ano passado para trás tinha em média 19 milhões de reais por ano para destinar de recursos de emendas ao orçamento. Este ano agora são 22 milhões porque o Estado conseguiu arrecadar mais, né? E essa arrecadação foi para onde? Está indo para onde? Para os bolsos dos donos das empresas de transporte público. Mas a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. E além disso, de ter prudência e responsabilidade com a destinação desses recursos públicos, é o ato de votar. Votar sim para coisas boas e não para as coisas ruins do governo. Só que não funciona assim. Isso é o cenário perfeito. Nós pensarmos num poder legislativo com 24 deputados distritais, como o caso de Brasília, e você vê uma Câmara que foi eleita numa eleição e que esses 24 deputados distritais, eles vão representar única e exclusivamente o interesse da população. É basicamente como se fosse um sindicato. Um sindicato. Sindicato, como é que funciona? Existe uma categoria dos professores, suponhamos. Existe um sindicato por trás. Quando existe qualquer projeto na Câmara Legislativa ou no próprio governo que vai atrapalhar a categoria, o sindicato o que faz? Mobiliza e representa aquela categoria junto ao parlamento, junto ao governo. Quem é o sindicato da sociedade? São os parlamentares, que a cada 4 anos a população ela vai lá, dá o voto de confiança na espera de que aquela pessoa vá representá-lo realmente ali, os seus interesses de forma coerente, independente,
né, com combatividade. Só que isso é o cenário ideal. O cenário real, como é que funciona? A pessoa é eleita, a primeira coisa que ela faz é sentar com o governador de plantão, vira conchavo do governo de plantão por troca de cargos e benesses, e no final das contas ela deixa de representar a sociedade para representar os interesses específicos dela ou de uma categoria, e assim, infelizmente, é o que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que, como você perguntou, Daniel, quais são as suas bandeiras? Cara, de verdade, para mim, tão importante quanto legislar, ou seja, propor leis, é o ato de fiscalizar os atos do Poder Executivo, é ter coerência, é ter responsabilidade com a destinação dos recursos públicos, mas também ter independência na hora de votar. Porque eu vou te dar exemplos claros. Se nós tivéssemos dos 24 deputados distritais atuais hoje, como na semana passada, o governo do Distrito Federal mandou para a Câmara Legislativa um aditivo de 500 milhões de reais a título de equilíbrio financeiro para as empresas de transporte público que estão passando por muita dificuldade, e aí você pega a maioria dos deputados distritais, votam a favor, não precisa nem se justificar. Nem precisa. E aí eu te pergunto, qualquer cidadão de bem que tivesse por um dia na Câmara Legislativa numa votação como essa, tinha votado o contrário. E cadê a tal da representatividade? Cadê o tal do sindicato, da sociedade que deveriam ser os parlamentares? Não está fazendo o dever de casa. E é justamente por conta desses pelo conchavos. menos saber o porquê, né, Daniel? O porquê que está sendo destinado esse valor, qual é a justificativa, né? E assim, eu não sei dizer com propriedade quais foram, né? Mas é muito difícil. E aproveitando esse gancho que você deixou aí, Daniel, eu queria fazer uma perguntinha. Lá na Santa Maria, você falou que você está ali e você consegue levar a voz da comunidade, né? Os anseios da comunidade. E lá na Santa Maria, qual foi o ato que você acha que você conseguiu realizar lá na Santa Maria, que era muito bem visto pela comunidade? Nós fizemos muitas ações. Eu brinco que assim, eu nunca fiz um relatório, porque as coisas para mim são feitas de coração, eu trabalho por causas. Então, se me chega no celular, como me chegou ontem, uma criança de 5 meses no Hospital Regional de Santa Maria precisando de um leito de UTI e o hospital não querendo ou não tendo o leito disponível e simplesmente deixando a criança ao léu lá, o que eu fiz? Eu vou lá, faço a intermediação, entro em contato com a Defensoria Pública de Saúde, pego toda a documentação dessa família, dou toda a orientação necessária e vou para a pressão. Vou lá e denuncio, pressiono mesmo, a ponto do hospital falar assim, cara, ou a gente faz ou a gente vai ser exposto. Então, assim, tem muitas coisas, mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que marcou muito o Radar Santa Maria. Isso foi no governo passado. Eu não sei se vocês lembram que no governo passado, já ali em 2017, o então governador foi até a nossa cidade. E isso também respingou em outras cidades do Distrito Federal, dizendo que estaria entregando o sonho da casa própria, a segurança jurídica dos moradores da região, porque nós temos muitas quadras ainda não regularizadas, em processo de regularização. É igual aquela história das escrituras definitivas. Assim, por exemplo, a quadra onde eu moro lá, cara, acho que quase ninguém tem escritura. Não, ali não, então, quase ninguém tem, né? Aí o que acontece? O governador da época prometeu que daria o sonho da casa própria, a segurança jurídica desses moradores, entregando uma escritura pública para que essas pessoas pudessem ter a casa de fato e de direito. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? De fato, houve lá um movimento de entrega de escrituras, e aí uma pessoa me chegou e falou assim, Daniel, olha isso aqui, olha essa escritura aqui. Eu tô com dúvida, essa escritura realmente é uma escritura de propriedade, é minha? Aí eu fui ler a escritura, procurei 2 advogados, procurei dois cartórios de imóveis da região, e ali a gente entrou num consenso. Aquela escritura era uma escritura fake, que nós fizemos não valia nada. Fomos nós que fizemos a denúncia. Era quase uma Era uma escritura de ocupação mansa e pacífica, era uma escritura de posse, que a pessoa podia simplesmente ir num cartório imobiliário lá da região e retirar ela gratuitamente. E na época estavam cobrando 115, 120 reais. Aí. Nós estouramos essa situação na região de Santa Maria, só que ela respingou no Distrito Federal como um todo. A partir da nossa denúncia, que nós fizemos inclusive através do Radar Santa Maria, o governo do Distrito Federal simplesmente parou de entregar as escrituras fakes, entre aspas, porque prometia que daria a segurança jurídica, que era a escritura definitiva das casas, e quando não era. E quando não... Então, assim, foram várias contribuições. Fora essa, a gente estourou uma denúncia lá da DOP, Departamento de Obras da Administração de Santa Maria, que é um espaço público e que alguns servidores da região estavam utilizando aquele espaço como se fosse uma fazendinha particular. Imagina você,
num espaço verde na frente da tua casa, você decide criar porcos, galinha. Tomar conta daquele local, né? Não, e assim, imagina você chegar e fazer uma mini fazendinha na frente da tua casa numa área verde. Você acredita que a administração ou o DF Legal vai rapidamente lá, não vai? Agora, como era dentro do departamento de obras da administração, ninguém sabia. Só que eu fiquei sabendo. O que eu fiz? Explodi a denúncia. No mesmo dia que nós explodimos a denúncia, o pessoal teve que meter retroescavadeira com... Tava criando peixe. Tinha peixe, tinha uma piscina. Um tanque de peixe. Caramba. Aí a gente, um reservatório? Caramba, aí, assim, cara, então assim, foram várias contribuições, fora assim, as denúncias que a gente faz no hospital, tem denúncias lá no posto de saúde número 2 que, à época, estava faltando médico, a gente gerou pressão, chegou médico em seguida. Então, cara, eu fico muito satisfeito, muito feliz com cada contribuição que a gente dá, mas eu faço de coração e eu trabalho por causas. Por causas. Daniel, então assim, o resultado desses votos que você obteve não foi de um dia para a noite, né? São anos fazendo um trabalho lá pela nossa comunidade da Santa Maria. Eu vejo assim, cara, quem mora na Santa Maria, que não conhece o Daniel Radar, que não já ouviu falar de algo que o Daniel Radar falou. E eu vejo assim, Regis, sabe o que acontece? A nossa comunidade lá, muitas pessoas não sabem os caminhos, né, de conseguir algo. Por exemplo, tem um problema na frente da casa dela, um buraco que seja, ou alguma coisa, qualquer defeito que tenha lá, ela não sabe o trâmite e o caminho. E muitas vezes ela chama quem? O Daniel Radar. Então o Daniel Radar se tornou lá meio que o Capitão América da Santa Maria. Chama o Daniel Radar que ele vai resolver. Sabe como é que eu brinco? Eu brinco que eu me tornei um advogado sem um AB e um deputado sem mandato. Porque sem mandato. Na descredibilidade do poder público junto à sociedade, as pessoas deixaram de procurar o poder público para procurar as ferramentas de comunicação regional, os grandes veículos de comunicação, para dar essa voz e vez. E foi isso que a gente fez durante todo o processo. Como é que nasceu o Radar? Eu vi as coisas das quais eu não concordava e eu me tornei um cidadão de fato e de direito, que era meu dever também de ver problemas e cobrar. Que aliás, é o dever de todo mundo. É o dever de todo mundo. De todo mundo, só que as né, pessoas, Daniel? infelizmente, às vezes, por falta de conhecimento, né? Às vezes achar que não é problema meu problema é o que diz respeito à minha casa, ao meu bolso. E não é, cara. As coisas elas vão mudar quando as pessoas entenderem que ela tem que parar de ser tratada como indivíduo para ser cidadão. Para ser cidadão. Entendeu? Para poder discutir os problemas, para poder discutir o problema coletivamente, cobrar aquilo que é direito dela e também fazer o seu dever de casa. Né? E, Daniel, olha o que sendo acontece. morador, né, a gente tem todo esse direito, né? No nosso outro vídeo que a gente gravou, eu até comentei com o Regis, né? O que você acha daquela pessoa que pensa assim: não gosto de política, odeio política, não quero saber. A minha opinião que eu falei para Regis, cara, Regis, eu acho que essa pessoa é a que tá mais errada. É aquele bordão, né? Política não se discute, nem religião se discute, né? Eu acho que se você não discute, né? Você tá fora do assunto, né? Você não tá exercendo cidadania, entendeu? Exatamente. Você não eu acho política, que né? todo cidadão ele deveria se importar com a política, debater, porque é na política que são tomadas muitas decisões ali sérias, que vai reger a vida da pessoa, né? Como ela vai fazer, como é que ela não vai, o que ela deve fazer, o que ela deve agir. Então, assim, o que você acha dessa pessoa que fala, não gosto de política, odeio política? Primeiro que, assim, essa pessoa, ela faz política dentro de casa e não sabe. Porque até para você ter uma relação amistosa com tua esposa, com tua família, ali já é política. Quando você está empregado numa empresa ali, você também faz política de relações dentro do teu trabalho. Na sociedade não é diferente. E piorou na representatividade política. Acho que é algo muito mais sério, importante. né? É algo muito sério. Justamente. Porque, assim, tem um detalhe que para mim, infelizmente, eu ainda não consegui amadurecer a cabeça das pessoas, porque o Radar a gente fica jogando sementinha crítica na cabeça das pessoas diariamente, para que elas possam amadurecer, para que elas possam refletir. E, infelizmente, as pessoas elas só dão valor na política a cada 4 anos, e aí está o maior erro. Política, mais do que votar, é você fiscalizar, é você acompanhar o mandato dos eleitos, independente de você ter votado numa pessoa que ganhou ou não, porque quem está lá está te representando do mesmo jeito. Ou seja, se esse parlamentar votou errado, por exemplo, esse caso agora dos 500 milhões de reais para a empresa de transporte público. A reflexão básica é a seguinte: se eu estivesse lá, eu teria votado a favor ou contra? Contra. E por que esses caras votaram a favor? Vou para a rede social, vou criticar. Na hora que eu pegar um cara desse na minha cidade aqui, ou andando por aqui, eu vou expor. Porque a pior coisa, prestem atenção no que eu vou falar, a pior coisa para um político é ser exposto publicamente. Publicamente. Se você quiser dar um elogio para ele, ótimo, mas também você não é obrigado, até porque é obrigação dele cumprir a função dele. Agora, na hora que aquele cara ou aquela mulher faz uma cagada na hora de votar, de se posicionar, ou até de se esquivar de uma demanda que é responsabilidade dela,
vá para a rede social dessa pessoa, quando encontrar ela na rua, grava, lembra desse voto contrário, daquilo que ela deixou de fazer, que aí você cobra a fatura 24 horas. E aí, meu amigo, é a forma da gente poder melhorar o sistema político, é participando. Não há outra forma de melhorar a nossa representatividade política se não for participando. Indiretamente, como eleitor, cobrando durante o mandato, ou então põe a cara a tapa, sai candidato e representa as suas ideias, porque ficar só atrás das redes sociais também, a gente não vai resolver o problema. Pronto. A gente já pegando essa questão do candidato, né? Eu não queria, né? Mas a gente vamos conversar sobre projetos, né? Você está lançando sua candidatura agora, né? Em outubro agora sai, você já pode, né? Já é pré-candidato, então, né? Então, assim, eu queria um projeto, sabe, aquele palpável, aquele projeto que você fala, poxa, o Daniel tá trazendo esse projeto para Santa Maria que vai ser bom, entendeu? Assim, na sua concepção, o que mais Santa Maria precisa? Um projeto bom, fala, poxa, esse projeto vai encaixar certinho com Santa Maria, esse projeto é de Santa Maria. Vamos lá, Regis. Primeiro eu estou na condição de pré-candidato, e pré-candidato você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Com promessas, né? Você não pode falar literalmente... Eu posso falar aquilo que eu penso, que eu acredito, eu não tenho dificuldade em falar. Não posso pedir voto, então eu tô dentro da margem da lei, tô mantendo a situação. A gente fala mais de carência, entendeu? Claro, mas eu vou te passar algumas situações, porque assim, eu vivo a vida real da cidade desde 96. Morador, muitos como morador. Há quantos anos você mora em Santa Maria? Eu moro desde 96, já estão 26 anos, 26 anos. Mas é na região central, sul, norte? Eu moro na norte. Na norte. No mesmo lugar de sempre. 116. Nunca mudou. Nunca mudei. De lá, meu endereço sempre foi lá. E aí, qual é a minha linha de raciocínio em relação a essas questões de carência, de problemas da nossa região? Cara, se eu fosse elencar dois aqui, eu vou te dar dois, assim, tapa na cara, que é o que a gente vive lá. São problemas críticos, problemas reais e crônicos. Saúde pública e transporte público. Vamos começar por saúde pública. Nós temos um hospital regional, um dos mais bonitos da nossa cidade, do Distrito Federal, quase, né? Que custou, na época, 120 milhões de reais. Hoje, ele não passa de um elefante branco. Por quê? Porque nós... e isso é culpa, inclusive, desse atual governo. Começou no governo passado e se agravou nesse. Porque o Hospital Regional de Santa Maria, ele antigamente era gerido pela Secretaria de Saúde. No governo anterior, ele ainda continuava na Secretaria de Saúde e aí fizeram o IGES Instituto que começou no Hospital de Base. Mas quando esse governo foi eleito, a toque de caixa no dia 19 de janeiro de 2019, ele ampliou o Instituto IGES para gerir Hospital de Base, Hospital de Santa Maria e algumas UPAs do Distrito Federal. A partir daí, no início, todo mundo falava assim, cara, agora vai ficar bom, porque se na Secretaria de Saúde não funcionava, agora vai ficar legal. Vai ser uma espécie de Real Sociedade Espanhola que nós tivemos, que foi um desastre também. Que toda terceirização, como é que funciona? Toda terceirização, a empresa que tá ganhando a gestão ali, cara, é bonito demais. 6 primeiros meses, um ano, o paciente recebendo ligação, são as cirurgias fluindo e tudo mais. Depois degringola. Já era. É dívida, falta de pagamento para terceirizado, falta insumo, falta médico, falta tudo. E como fiscalizar um instituto desse, Daniel? Tivemos agora na Câmara Legislativa, durante esse período da pandemia, a tentativa de uma abertura de CPI. De uma comissão parlamentar de inquérito, para que o Poder Legislativo pudesse fazer a investigação junto ao Ministério Público, junto à Polícia Civil, mas o que aconteceu? A maioria dos deputados distritais, por isso que eu falo, a gente fica rodando e para nos personagens que hoje estão no poder. A maioria votou contra, inclusive parlamentares da nossa região, de Santa Maria e Gama. Simplesmente se esquivaram da sua responsabilidade e votaram contra a instalação da CPI do IGES, a CPI da pandemia. Porque por isso acaba que você não consegue... Por exemplo, porque eu como parlamentar, se eu chegar um dia a ser parlamentar, eu tenho a prerrogativa de sim fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu vou querer entender o porquê que as pessoas não estão sendo atendidas no centro obstétrico, na pediatria. A gente já tem um diagnóstico. Por exemplo, na pediatria, a gente sabe que a alta demanda da nossa região de Santa Maria Gama em torno não comporta o que tem de estrutura hoje no Hospital de Santa Maria, somado ao fato da pediatria do Hospital Regional do Gama ter sido fechada. Então, vamos por parte. Qual é a primeira demanda? Se o governo do Distrito Federal entende que está
tendo uma sobrecarga no Hospital de Santa Maria e desde 2018 a pediatria do Hospital Regional do Gama está fechada, o que é prioridade para um governador? Dar 500 milhões de reais para a empresa de transporte público, ficar fazendo obras faraônicas aqui e inaugurar ela antes do término da obra, ou você injetar onde realmente as pessoas estão passando dificuldade? Precisando, né? Onde está mais carente. Tá né? entendendo? É destinar o dinheiro Isso. para onde realmente precisa. É isso, é ter responsabilidade com o dinheiro público. E vou mais. Por que ainda não vi um parlamentar judicializar essa situação? Lógico que nós, como cidadãos, também temos, só que, infelizmente, hoje eu não tenho um corpo jurídico que me dá essa condição. Porque eu tenho vontade de ver o problema lá e ter um advogado de responsabilidade que chega assim, vamos judicializar esse problema aqui, ir junto ao Ministério Público, mostrar a realidade, porque, cara, ali está claro, está público e notório que existe uma sobrecarga no Hospital de Santa Maria, só que, infelizmente, por falta de médico, por falta de insumo, por falta da reabertura do hospital, a pediatria do Hospital do Gama, as crianças estão padecendo. Entende? A mesma coisa para o centro obstétrico. É um fato, né? Sabe? A emergência do hospital só atende bandeira vermelha. Quando a pessoa chega lá morrendo, só funciona na base da pressão. Foi assim. Aquele hospital lá da Santa Maria, eu vejo assim, as pessoas chegam lá, é só aquela história. Não tem médico. Aí, antigamente, as pessoas faziam assim, ia para o Hospital da Santa Maria, não tinha médico, corria para o Hospital do Gama. Chegava, não tinha médico, e acaba que desce pro entorno, né? Isso, acaba que vai pro entorno, porque lá não tem. Então, como que a pessoa fica, Regis, ali morrendo? Não, e tem um detalhe, Regis e Chelston, que é o seguinte. Eu estou dando um exemplo do hospital. Não tem outra opção, né? Eu estou dando um exemplo do hospital, que é a atenção terciária. Ou seja, quem vai no hospital é porque já está nas últimas. Nas últimas pelo menos tá deve ser assim. Né? Não é? Só que, se uma pessoa... Vou te dar um exemplo real que está acontecendo hoje na cidade. Na unidade básica número 2, em Santa Maria Norte, nós temos 8 equipes de saúde da família. Cada equipe de saúde da família é composta por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e tem os agentes comunitários. E cada equipe dessa tem que atender 1, 2, talvez 3 quadras residenciais lá, que dá uma média de 3.500 pessoas. Assim está no PENAB. Sabe como é que está funcionando hoje? Só estou falando da UBS2. Agora, se a gente for avançar para os demais, você vai ver que o negócio fica pior ainda. De 8 equipes de saúde da família lá da UBS2, até semana retrasada, nós tínhamos apenas 4 médicos, ou seja, metade, 50% do posto de saúde. Qualquer pessoa que ia, por exemplo, das quadras 116, 117 e 120, se eu não me engano, Totalville, os moradores do Totalville, eles estão passando o pior cenário da saúde pública e da atenção primária na nossa cidade. Por quê? Porque o Totalville cresceu absurdamente, nós temos aproximadamente uns 20 mil moradores. Continua crescendo. Continua crescendo. E ali existe uma única equipe de saúde da família que deveria atender 3.500 pessoas e está atendendo 20 mil, ou seja, não vai dar conta Não nunca. comporta. E aí, quando eu te falo que o problema da saúde pública na nossa região é crônico, é porque se você procura a atenção primária, não tem médico. Aí você vai para a atenção terciária, te dão uma pulseira verde e amarela, mas só estão atendendo vermelha. Vira um loop infinito. Aí o que você faz? Vai para o entorno. Quando você vai no entorno, às vezes você consegue atendimento e o morador do entorno vem para cá. Confusão. Fica uma loucura, cara. Tem uma solução? Loucura. Tem uma solução. Você fala assim, Daniel, o que você faria se você fosse governador? Eu teria responsabilidade com o dinheiro público. Antes de pensar em fazer obras faraônicas, porque se você perguntar para qualquer cidadão de bem, estamos passando por um período de pandemia. O que é prioridade para você, amigo, como cidadão? Você quer que eu resolva o problema da saúde, invista em massa o recurso, que é dinheiro teu, na saúde pública? Ou você quer que eu faça viaduto? Você quer que eu faça isso e aquilo? Acho que a saúde, cidadão, Daniel, ela é em primeiro lugar. Não adianta. Eu tenho um viaduto, mas eu estou sem saúde. Então, como que eu vou utilizar aquele viaduto se eu estou sem saúde? E é um direito do cidadão, né? Então, e é um direito constitucional do cidadão, a saúde e segurança. Né? Vou te dar outro exemplo, cara. Pô, a gente está num período de pandemia, tem 2 anos e alguma coisa aí. O desemprego gritando na porta das pessoas. As pessoas estão passando dificuldade. Pergunta se uma pessoa consegue um atendimento num CRAS. Os CRAS ficaram fechados durante a pandemia. As pessoas precisando de uma cesta básica. 90 dias. Daqui a 90 dias, meu amigo, a pessoa morreu de fome. Já era, né? Entendeu? Aí o governador preocupado em inaugurar obra. Ele faz questão de gastar rios de dinheiro com publicidade, né? Nessas propagandas da Disney, né? Que ele falou que ia trazer até a Disney para o Distrito Federal. Aí ele vive na Disney. Será que ele conseguia trazer mesmo? Ele vive... Não rolou esse assunto, mas foi verdade mesmo? Foi verdade, ele falou. De trazer a Disney para Brasília. Para Brasília, eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar. E assim, eu acho que ele vive na Disney. Na cabeça dele, que Brasília está vivendo o melhor cenário, o governaço, mas ele não está vendo as pessoas passando fome, as pessoas não conseguem atendimento no hospital, e ele fica falando em alto e bom som aí na telinha, né, nos intervalos comerciais, nas peças publicitárias que custam caro pra caramba para passar muito caro, dinheiro né? público para ficar mentindo. Para ficar mentindo. Aí tem
uma peça dessa, que foi no ano de 2019. Aí me chega uma pessoa, né, uma atriz, andando. Olá, tudo bem? Esse é o Hospital de Santa Maria. Aí aparece um drone e sobe. Uma coisa chique. O Hospital de Santa Maria agora tá de cara nova, tá melhor o atendimento, papapá. Aí eu fiz a sátira, tá no meu Instagram, depois vocês podem ver lá. Eu fiz do mesmo jeito. Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Radar e eu estou no Hospital de Santa Maria. Ao Onde contrário do que o governo nada. anda falando na televisão, o nada mudou. E mais do que eu falar, eu peguei pessoas, vida real de pessoas que vão lá na frente do hospital e não conseguem atendimento. E aí fiz a montagem. Sabe qual foi o custo do meu? Nada. Pronto. Sabe quanto é que deve ter sido o custo Zero. desse carinha aí? Milhões de reais. Você falando dessa sátira aí, né, que você gravou, eu lembrei de uma reportagem, bem, não sei se foi em 2017, 2018, que você fez lá no terminal de Santa Maria, lembra, tal? Tipo, pedindo, fala, poxa, um terminal de Santa Maria que já tem desde o começo de Santa Maria, aquele terminal existe, né? Então não tinha uma estrutura para comportar ninguém, o povo ficava na chuva, tal. Sim. Aí eu lembro você cobrando do governo, tal, e hoje está sendo construído. Então foi através, né, desse pressionamento seu? Vou tentar. Até porque é o seguinte, tudo que eu fiz foi ser cidadão. Então eu acredito que, lógico, a pressão da comunidade gerou essa mexida aí no governo para construir algumas coisas e fazer algumas coisas na cidade. Agora sim, eu não tenho caneta na mão, não sou deputado, então o que eu tenho é voz e tentar fazer meu papel. Mas isso, é como você se autotitula, né? Ativista comunitário de Santa Maria, entendeu? Justamente. Então, esse é o papel do ativista comunitário, pressionar... Justamente, dar voz e representar a população e cobrar aquilo que é nosso por direito, que são serviços públicos de qualidade. E aquela demanda lá, eu faço uma ressalva. Eu não falei isso publicamente ainda, mas sim, eu acho que aquele terminal rodoviário de Santa Maria Sul tem muito tempo que é cobrado por mim, por vários líderes comunitários, pelos rodoviários, pela própria comunidade, e saiu do papel. Saiu. Mas vamos fazer uma ressalva aqui. Manda lá. Aquele terminal custou 5 milhões de reais. Sério? Seríssimo. Hoje, vocês entendem que a mobilidade da nossa cidade, no que diz respeito a transporte público, ele está muito mais voltado para as linhas convencionais ou para o sistema BRT? Não, é lá no BRT, claro, isso, né? Hoje é voltado todo para o BRT. A gente não tem mais. Se você perguntasse para uma pessoa, vamos supor, você se tornou um parlamentar e você quisesse discutir a questão do transporte público com as pessoas, principalmente em relação à infraestrutura. Se você chegasse para uma pessoa e falasse assim, cara, nós temos aqui 5 milhões, a gente vai conseguir aqui destinar parte de recursos através de emenda ao orçamento, tem outros parlamentares que vão nos ajudar, o governo do Distrito Federal já tem um projeto, tem todo o cenário para a gente fazer um trabalho aqui para melhorar a qualidade, tanto para o usuário, mas também para os rodoviários. Mas vamos fazer uma ressalva. Se a gente sabe que pelo menos 70% do nosso transporte público é enviesado para o sistema BRT, você há de convir comigo que se nós investíssemos lá em Santa Maria Sul, num terminal para dar condições para os rodoviários e para os usuários terem o seu abrigo, sair daquele lamaçal que era, daquela poeira, mas um terminal de baldeamento ou de baldeação chamado, ou seja, uma boa estrutura com os banheiros, com box menor, para que o ônibus pudesse apenas estacionar lá e sair, porque esse é uma dignidade. Dá uma dignidade. Uhum. Porque ali, o ônibus, o que ele faz? Ele para ali rapidamente, pega os passageiros e sai, pega as avenidas Santa Maria e Alagados e vai parar no terminal BRT. Concorda? Então você gasta ali 1,5 milhão, 2 milhões num bom terminal de baldeamento, para que os ônibus possam encostar lá e pegar esse público para sair da chuva dos rodoviários, ter dignidade, e depois ir para o terminal BRT. E injetar o restante desse recurso para ampliação do terminal BRT, que já está comprovado por A mais B que não comporta a demanda de Santa Maria, do entorno sul, entendeu? Aí o que aconteceu? Gastaram o dinheiro todinho lá embaixo no terminal rodoviário de Santa Maria Sul, bom terminal, diga-se de passagem, só que ele está se tornando mais um elefante branco da cidade, porque ele é grande demais para a serventia, que é simplesmente para fazer o rodízio dos ônibus ali. E, enquanto isso, as pessoas que continuam em massa, pegando o sistema BRT, que como eu disse, 70%, 80% do sistema de transporte público, continua passando dificuldade. Porque, somado a isso, pegaram até linhas como W3, CIA, W3 Norte, e empurraram dentro daquele microterminal lá. Então tá inferno, cara. Ali tá por isso que eu te falo, cara, assim, de verdade, a minha opinião em relação à questão dos recursos públicos, recurso público não é do bolso do deputado distrital, não é do bolso do governador. Existia lá num governo anterior, que não vou citar o nome,
um chamado orçamento participativo. Como é que funcionava esse orçamento participativo? Cada região administrativa elegia um colégio, um colegiado de lideranças, de entidades, para poder discutir o orçamento naquela região. Ou seja, quando o orçamento chegava naquela região, aquelas pessoas, ou seja, quem vive a situação real naquela cidade, sabia o que era a prioridade. Hoje não funciona assim. Sabe como é que funciona? Como? O deputado ou a deputada tem o recurso de emenda ao orçamento, que é um direito constitucional dela de poder fazer essa destinação. O governador agrada nichos também, e aí quando a pessoa vai fazer a destinação desses recursos, não, eu tenho mais voto em Santa Maria Sul, então vou injetar recursos em Santa Maria Sul. Só no Sul. A galera do Esquece esporte é a minha galera, então toma dinheiro pro esporte e a cultura fica de fora. Cara, quer fazer a coisa preto no branco? Se você é representante do todo, e não só de Santa Maria inclusive, faça a democratização desses recursos. Converse com os setores. Veja qual é realmente a necessidade da comunidade, eu né? Conversando com o pessoal da cultura lá da cidade, falei, cara, é o seguinte, se Deus permitir chegar lá, eu quero democratizar esse recurso. Já que não existe o orçamento participativo de fato na lei, a gente vai fazer isso na prática. Como? Vai chegar no setor cultural, pega as demandas do setor cultural, também não queira fazer tudo de uma vez, não. Você pega 4 demandas, são 4 anos. A cada ano, você pega 1 ou 2 dessas demandas. Se tem projeto, você prioriza, porque aí a prioridade não é do parlamentar, a prioridade é do setor. E aí você vai lá e destina um recurso, que é da comunidade, inclusive. Você vai para a área do esporte, é a mesma coisa. Por exemplo, teve reforma de quadras de esportes agora, recentemente, que não aconteceu ainda. Isso que eu ia te perguntar agora, Daniel. Eu tava só esperando você e eu ia te contar. Entrar nesse ponto, eu ia entrar nesse ponto. Sabe por quê, Regis? Lá na Santa Maria, quem é morador, tá vendo, né? As reformas de várias quadras de esporte. E eu, particularmente, eu moro em frente a uma. E lá, toda quadra de esporte tem lá uma placa dizendo, né? O valor total, quem... A empresa que está executando a obra e o valor. E eu ia te perguntar isso, Daniel. Eu fiquei abismado, cara, com o valor da obra, da reforma da quadra. Eu olhei lá, 150 mil reais para reformar. Não foi construir a quadra de esporte, foi reformar. Né? E eu acompanhei de perto, como eu disse, eu moro em frente à quadra. Então eu acompanhei toda a evolução, lá. Né? Eu acompanhei lá. Foi pintado a quadra, né? As linhas laterais, onde bate o pênalti. Colocaram as grades. Não, lá não. Lá não colocou. Lá não. Já tinha, escuta então a história. Foi pintado, beleza. Foi feita uma calçada na lateral. Colocou as traves novas e a cesta do basquete, né? E remendou algum lugar que estava furado do alambrado, né? Aquelas grades. Então, assim, Daniel, uma obra dessa, uma reforma dessa, custar 150 mil reais, eu acho um absurdo, cara. Dava para construir um prédio de 2 andares ali. Vou te passar minhas impressões sobre isso. É igual você falou, por exemplo, foi gasto 5 milhões, né? No terminal rodoviário. No terminal rodoviário. Então, assim, e numa reforma de uma quadra custar 150 milhões, eu acho um absurdo. Ou 150 mil reais, desculpa. Não, 150 mil reais. Isso. Um absurdo, cara. Chelston, o que acontece? Desde 2011, a gente vem sempre batendo nessa tecla. Quanto tempo tem que não fazer uma reforma na quadra de esporte na cidade? Né? Entra governo, saia governo, e infelizmente essa situação perdurava. Aí, beleza, nós cobrávamos, as lideranças comunitárias da cidade também cobravam, os moradores cobravam, e até que surtiu o efeito, a pressão, e decidiram reformar algumas quadras. Quais são as quadras que vão ser reformadas? São 16 quadras de esportes e 17 parquinhos infantis. Cada parquinho, 120 mil reais. Cada quadra de esporte, 150 mil reais. No dia 8 de março desse ano, era o prazo final da entrega dessas obras. Começaram em, não sei se foi outubro, novembro, por ali, e iriam entregar agora em março. Quando deu 5 dias após a entrega, todo mundo caladinho, nada executado, eu fui lá e botei a boca no trombone. Fui lá e denunciei no radar. Aí a Globo veio, deu a pressão. E aí foram quando vieram justificar o porquê que essas obras não tinham saído. Primeiro era chuva, pandemia. Aí falaram que a empresa teve um problema. Final das contas, as obras ficaram lá paradas. Só que, além desse fato do atraso, que aí, inclusive, a Globo até taxou as obras como obras fantasmas na cidade, e eu fui até mais brando, só cobrando justamente o porquê dessas obras não Então, eu não estou achando ruim a reforma. Entendeu? A reforma é legal, tem que reformar mesmo. Porque precisa. Mas a questão do valor, né? Eu estou questionando aqui é o valor da obra. Então, eu vou te dar mais um dado, que inclusive nessa matéria que nós fizemos lá depois de uma semana no Radar Santa Maria, depois do prazo de entrega que não foi cumprido, eu fui fazer uma pesquisa. Imagina que 16 quadras a 150 mil reais, isso já está pulando para casa dos 3 milhões e tanto. Mas no ano anterior, ou seja, acho que no ano de 2021 ou foi 2020, em plena pandemia,
diferente do que foi feito pela administração regional, porque essa obra da reforma das quadras de esportes de Santa Maria, quem é o responsável direto é a administração regional de Santa Maria. Geralmente quem faz essas obras é a Nova Cap. E aí, em outra ocasião, anos anteriores, mas dentro do período de pandemia, no Parque da Cidade, está público e notório, se você quiser entrar no Google aí, você põe quadras de esportes reformadas no Parque da Cidade. E o valor. Sabe quantas quadras de esportes foram reformadas no Parque da Cidade por R$1 milhão? 1 milhão. 1 milhão. Mais de 22 quadras de esportes reformadas. Olha aí. Mais de 22 por 1 milhão. Por 1 e milhão. lá na Santa Maria são 16 que estão sendo 16, reformadas, isso. né? 150 mil cada uma. Quanto? E eu 3 te milhões? falo, assim, eu hoje, como cidadão, eu também fico na dúvida. Agora, se eu fosse parlamentar, eu ia botar o dedo na ferida. Claro, É claro. isso que eu ia falar agora, Regis. Tem que colocar, né? Olha o que acontece. Quando a pessoa fala assim, o parlamentar tá lá. Eu acho que lei já tem demais, Daniel, né? Lei já tem muita Concordo coisa. com você. Então, assim, mais de criar leis, é fiscalizar, cara. Porque é uma das funções de um deputado, né? É fiscalizar as obras públicas. Eu acho que tá faltando isso. Um deputado aqui de Brasília que realmente faça isso. De fiscalizar de verdade. De estar ali, né? Gelston, foi como eu disse, assim, existem funções. Legislar, fiscalizar, destinar recursos públicos através de emenda ao orçamento, ter responsabilidade com a destinação dos recursos públicos, votar para o sim ou para o não de acordo com a consciência e para o mérito. Hoje não funciona assim. O parlamentar, a primeira coisa que ele faz depois de eleito é se aconchegar com o governo, pega a administração de Santa Maria, pega a administração do Gama, Secretaria de Estado, e aí fica refém do governo. O governo manipula essa pessoa com a tal da chamada base. Ser base não é o problema, porque às vezes você tem ideologia junto ao governo de plantão. O problema é ser base fisiológica. É você trocar o teu posicionamento, o teu voto, os recursos através de cargos no governo. É por isso que a gente está mal representado. Porque a cada 4 anos trocam-se pessoas, mas não trocam-se as práticas. Não troca O que a as gente práticas. precisa é que troque sim as práticas. E concordo com você que mais importante, ou tão importante quanto legislar, porque leis eu acho que já tem demais, algumas, elas prejudicam inclusive setores como o setor produtivo, que amarra muitas, né? Muita demanda, muita Burocracia burocracia, também, né? isso. Então a gente precisa desburocratizar o sistema, facilitar, aproximar o Estado do cidadão, e as leis, infelizmente, elas fazem criar um fosso entre eles. Então, tão importante quanto legislar, eu acho que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, mas para isso tem que ter independência, tem que ter coerência. A pessoa ela tem que, Não do jeito pode que ela ter o entrar, rabo preso, não pode né? ter rabo Se preso. falar o a rabo verdade, preso, né? não, Tem não rabo é, preso, é o rabo preso. Porque aí entra numa situação que eu sempre tento fazer esse trabalho de reflexão com a comunidade, que é o seguinte: todo mundo hoje, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, amigo, o que você pensa sobre política? Primeiro, não gosta. E os que pouco gostam, ou até não gostam, falam assim, mas eu vou dar um voto para o presidente e para o governador. Gente, presta atenção. Não adianta você ter o melhor governador e o melhor presidente se você não tiver um Congresso qualificado ou uma Câmara Legislativa decente. Porque aí, ou o governador decente vai ficar na mão desse parlamento por conta dessas trocas de cargos e benesses, ou então, se for um governador vagabundo com a Câmara Legislativa safada, desculpe os termos, vai acontecer o quê? É a fome com a vontade de comer, e aí, meu amigo, os caras vão deitar e rolar com dinheiro público, que é o que a gente está vendo hoje. E isso parte de quê? De nós como sociedade, de nós como os eleitores. Eu brinco que a Câmara Legislativa, o governo do Distrito Federal nada mais é do que o extrato e o reflexo da sociedade, porque ninguém entrou lá de graça. A cada 4 anos eles foram lá, alguns compram votos, alguns mentem, outros vão lá no tete-a-tete, e assim, sem generalização, porque eu acho que tem muita gente correta também, só que ainda é minoria. Sim. E como a gente vive num estado democrático onde a maioria prevalece, hoje a maioria está do jeito que vocês estão vendo. Vota descaradamente em aumentos de repasses milionários para empresas de transporte público, enquanto a saúde definha, enquanto os CRAS precisando de servidores, precisando de um atendimento, né, mais enérgico para que essas pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade e não podem. E, enquanto isso, a gente vê essas pessoas brincando com a caneta na mão, enquanto a população na ponta está padecendo. Eu queria te fazer outra pergunta, Daniel, em relação à administração hoje lá de Santa Maria, né? A gente tinha muito assim, hoje quem é o administrador? É fulano de tal. Aí quando você virava as costas, já não é mais fulano de tal, agora é o Joãozinho das tantas, né? Desculpa te cortar. Então, assim, lá, 90% das pessoas que a gente conversa, que a gente tem contato, não sabe quem é o administrador de Santa Maria, não é? Essa era a pergunta?
Não, era sobre essa questão dessa troca de administrador tão grande na nossa cidade e quais são os motivos que você acha? O que está acontecendo? O porquê Aí hoje a dessa gente troca nem sabe com quem essa é, né? frequência, né? Vou dar os dados reais para vocês. Hoje quem é administrador de Santa Maria? Marileide Romão. Marileide Ó, Romão. indicada pela então deputada distrital Jaqueline Deixar Silva. aqui ó, um Viu? convite. Marileide, queremos você Poxa, aqui. Pode vir, vamos te receber aqui para bater esse papo também, viu? Somos Claro. moradores, comerciantes, né? Então a gente tem um contato direto com o povo, né? Então, assim, se você perguntar para a população quem é, ninguém te dá nome, Então a gente tem que dar um Google, né? Como o povo chama o professor dos burros, né? Claro. Tem que ir lá no professor dos burros tal, e dar um Google para a gente saber quem é o administrador real de Santa Maria. Eu Mas não às sabia, vezes, eu às não vezes vou a mentir. culpa não é nem do cidadão, Reis, como eu falei. Você hoje você tá sabendo quem é o administrador, é o Joãozinho das Tantas. Isso. Aí você vira as costas, não, já é o Já fulano. trocou, Mas por entendeu? que que Essa troca de cargo. Vou falar O que para que você vocês. acha por que tá acontecendo Vou dar isso? alguns dados para vocês. Vocês sabiam que Santa Maria tem menos anos de existência do que quantidade de administradores regionais? Sério? É bizarro, não é? Muito bizarro. Porque mais imagina, administrador a do cada que 4 tempo anos de cidade. de gestão de um governo, Era pra ser um era para ser administrador, um, né? no máximo Pronto, 2, dois. 3, a depender ali se O cara fez merda, tira, né? Hoje tem, se eu não me engano, já se passaram mais de 33 ou 37 administradores regionais em Santa Maria. Acho que é 33 ou 32, alguma coisa assim, eu não tenho o dado exato. Mas, ou seja, tem muito mais anos, muito mais administradores regionais passando pela cidade do que a quantidade de anos de existência da nossa região. Olha aí. Segundo fato, neste atual governo, nós entramos no 4º ano de governo. Mas nos 3 primeiros anos de governo, mas também perdurou agora para o 4º, nós já tivemos 6 administradores. Passaram-se 6 trocas de administradores, sendo nessas trocas saiu um e voltou a mesma pessoa. Então, mas de toda forma foram 6 administradores que passaram na nossa região. E aí eu te pergunto, que projeto de gestão tem para nossa cidade com esse troca-troca? A quem interessa o troca-troca de Eu administrador acho que regional? isso prejudica demais, Eu porque vou falar muitas pra vezes o cara vocês. começa um projeto, não consegue terminar, aí assume outro fala assim, Outro. quem começou foi fulano, não vou mexer nisso aqui, vou mexer com outra coisa, isso acaba que atrapalha. E são ideias e pontos de vista diferentes, né? Por exemplo, um tem um ponto de vista, um quer falar, não, o que mais carece em Santa Maria é saúde, o outro já tem um ponto de vista que o mais carece é a comunidade de futebol, né? Essas coisinhas, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu vou de falar carência o que da que cidade, acontece né? nas administrações regionais do Distrito Federal. E não é só nesse governo, são práticas convencionais de entra governo, sai governo e ela permanece. A administração regional virou moeda de troca junto à Câmara Legislativa. Aquilo que eu falei do início aqui, quando um deputado distrital ele é eleito, ele foi eleito para fiscalizar os atos do Poder Executivo, concorda? Sim. Mas como é que um deputado distrital ou uma deputada distrital, quando é eleita, ela aceita indicar o cargo do administrador regional, né, junto ao governo? Que legitimidade, que responsabilidade, que autonomia ela vai ter de botar o dedo na ferida na hora que aquela administração fizer uma besteira? Porque, fazendo na prática, é basicamente o seguinte. Nenhuma, tu é o governador, né? tu é o governador, Nenhuma. eu sou deputado distrital, e o Regis é meu amigo, meu coligado da relação política. Sim. Você é governador, você chega para mim e fala assim, ó, Daniel, tem a administração regional de Santa Maria, você conhece a cidade, vira a base do meu governo. Beleza? Para mim Pronto, parece que é lindo. pra Para você mim parece que é lindo. Aí eu vou lá e ponho o Pra Regis você é me o ajudou na cargo de campanha. vice-presidente da No República. final das contas, o Regis fez uma besteira lá. Como é que eu vou chegar pro Regis e falar, Regis, o que você fez? Vou chegar lá na tribuna da Câmara, ou convocar ele para prestar esclarecimento sobre alguma coisa, ou por um desvio de recurso público ou de conduta. Não vou ficar caladinho. E somado ao fato de eu não poder, inclusive, fazer uma crítica a você como governador. Não poder assinar uma CPI como aconteceu, de dar um voto contrário a um projeto desse de repasses milionários. Ou seja, toma lá da cá. A administração não passa de um mero balcão de negócios hoje em troca de cargos para os deputados distritais. Somado ao fato que a administração regional ela perdeu a autonomia política. Antes, financeira nem tanto porque não existe grandes recursos financeiros, mas a autonomia política que quando um governador indicava o administrador para que os deputados distritais pudessem ir para uma cidade, ajudar com recursos de emendas ao orçamento, pudesse ajudar a gerir os problemas da cidade, hoje não funciona assim. Hoje funciona como se fosse uma espécie de curral eleitoral. A administração de Santa Maria é de fulano, do Gama é de Beltrano. Os outros parlamentares sequer podem pisar lá. Porque se pisar, tem uma briga interna ali nos bastidores, os recursos de outros parlamentares quase não entram dentro dessa região administrativa por conta dessa vaidade. Como é que eu vou fatiar o pedacinho do meu bolo com fulano? Ali é meu reduto, são meus votos. Cara, é bizarro isso que está acontecendo na cidade. Eu defendo que ao invés de um político destinar recursos ou fazer indicação de uma administração regional, que ele acompanhe essa organização no seguinte sentido. Governador eleito, procure
fazer um movimento dentro da região, uma espécie de audiência, para saber de pessoas que têm qualificações. Aí você pode colocar algumas, por exemplo, morar na cidade, ter ficha limpa, reputação ilibada, boa conduta, né? Boa conduta, trânsito político, você monta ali uma espécie de, de critérios. Critérios, e aí você vai para a cidade ver quem tem esse perfil. Tem esse perfil, você começa a fazer a seleção, mas é indicação do governador. Do governador. A partir do momento que o governador pega uma pessoa e coloca naquele cargo, o meu papel como parlamentar é ajudar aquela pessoa a gerir. Como? Destinando recursos através de emendas ao orçamento, ou seja, de 19 milhões. Se você pegar 19 milhões vezes 24 e dividir isso, cada região administrativa, 19 milhões somado 19 milhões vezes 24, dividido por 33 regiões administrativas que nós temos, daria uma média de 14 milhões, 13 milhões e alguma coisa para cada cidade. Daria para fazer muita coisa. Pergunta se teve 13 milhões de algum parlamentar lá dentro de Santa Maria. Daniel, direcionado. Outra questão, por exemplo, desses conchavos, pô. Dentro desse assunto, né? No governo passado e no atual governo, uma das promessas era que as administrações não seria mais indicação, mas através de eleição, né? Todo mundo prometeu, e eu via isso, e eu via aquilo com bons olhos. Cara, realmente deve ser bacana eleger uma pessoa, e quem vai votar são os próprios moradores, são os próprios moradores da cidade, eleger uma pessoa. Como que você vê isso hoje? Você acha que funcionaria dessa forma? Eu até 2018, 2017, eu defendia também essa tese. Só que eu fiz um amadurecimento e eu defendo uma outra posição hoje, que é essa que eu falei agora. Porque imagina só, você é governador e fazendo a eleição direta para administrador regional. E você é um governador de direita, suponhamos. E eu sou um administrador de esquerda. Eu sou um cara lá da cidade de esquerda. Só que eu sou um cara muito quisto lá pela cidade e, de repente, eu tive uma grande votação nesse processo de eleição. No final, eu sou eleito. Como você e eu vamos ter relação? Como é que você, da direita, por ideologia, vai falar assim, cara, não vou botar aquele cara do PT. Ou então, se o cara é do PT, vou botar do Novo, do Partido Novo. Não dá casamento. Acaba que a cidade é que perde com esse conceito. Por isso que eu te falo, o melhor conceito é que acabe com essa indicação, esse fisiologismo entre parlamentares e governador, e o próprio governador assuma a sua responsabilidade de indicar, com critérios, o melhor administrador para aquela situação. Porque aí, ao invés de um deputado se auto-intitular o dono da cidade, nós vamos ter 24 deputados distritais olhando para aquela cidade e falando assim, eu vou lá. Mesmo que ele esteja pensando em voto, mas eu vou lá e vou destinar recursos. Quem ganha somos nós, a cidade. Que hoje não funciona assim. Cortando vocês. Daniel, a gente queria saber um pouquinho mais quem é o Daniel, né? Como surgiu o projeto, né? O projeto Radar Santa Maria. Claro. Por que você iniciou esse projeto, entendeu? Explica um pouquinho pra gente aí, né? O porquê da página, né? O que mais te motivou a criar o Radar Santa Maria? Então, como eu disse no início, meus pais chegaram em 93 em Santa Maria. Eu cheguei em 1996. E de 1996 a 2011, eu era mais um morador da cidade. Mais um. Saía para trabalhar. Vivendo os mesmos problemas da cidade. Saía para trabalhar, voltava, vivendo aquela sensação de insegurança, não tendo serviços públicos ali voltados para a saúde, a cidade caminhando a passos lentos ali no seu crescimento, né, estrutural. E quando bateu 2011, eu, cara, tava muito revolte, assim, sabe? Vendo muito problema dos quais eu não concordava. E eu falei, cara, eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer alguma coisa. Foi quando me surgiu a ideia de criar o Radar Santa Maria. O que é o Radar Santa Maria? É um cidadão que via coisas das quais não concordava e que decidiu discutir a cidade, debater a cidade e pressionar o sistema. Mas como fazer isso? Eu sozinho, eu vou ficar igual um maluco lá na cidade, gritando para um lado e para o outro. Eu usei o que há de bom na nossa vida, né? dessa tecnologia, que são as redes sociais. E aí eu criei a página chamada Radar Santa Maria. O que é o Radar Santa Maria? Radar, fiscalização. Santa Maria é nossa cidade. Vou fiscalizar a cidade. Vou fiscalizar a cidade, vou fiscalizar os problemas da cidade, dar voz à cidade. Pronto. E aí, 2011 para frente, eu comecei pelo Facebook, passamos para o Instagram, criamos site, fizemos jornal impresso, entrou um movimento de live e as coisas começaram a fluir. Tomou uma proporção tão grande, que hoje nós temos 231 mil seguidores no Facebook, onde nós estamos ao vivo, inclusive, fazendo essa live. Mais gente do que a própria quantidade de moradores da estamos chegando cidade. em 1 hora lá de live lá, né? Eu acho que então já está na hora, né, de...
Tá dando uma hora? Já deu uma hora aí? Se cair aí, gente, Olha a lá, gente vai então tentar se cair- entrar novamente, se- tá? isso. A live. A gente tá ao vivo no Facebook, né? Mas a gente vamos continuar o papo, né? Depois a gente vamos soltar os vídeos, porque a gente tivemos um problema técnico no ao vivo do Facebook, do YouTube, né? Então, assim, a gente vamos pausar, vamos encerrar a live no Facebook agora, na página do Daniel Radar, do Radar Santa Maria. Até agradecer, né? Por ter cedido a página pra gente. Fala, poxa, né? Isso pra gente é maravilhoso, né? Sim, com certeza. Agradecer a galera que acompanhou a gente aí no ao vivo até agora, através da página do Daniel, né? Agradecer realmente por ele ter cedido. E a gente teve esse probleminha, mas futuramente a gente vai estar subindo o nosso vídeo lá, completo, lá no nosso canal, tá bom? Isso. Caindo a live, eu vou fazer uma sugestão. Se cair aí, vocês que estão assistindo pelo Facebook do Radar Santa Maria, caso caia, a gente sobe uma outra live para dar continuidade aqui, para não perder o final da conversa. fio da meada, pra não perder o fio da tá meada. maravilhoso, E tá aqui maravilhoso. continua o papo. Tá maravilhoso, Pode tá ser? maravilhoso. Pronto, você Vambora. fala, aqui você tem voz, né? Você quem manda. Aqui no Los Manos, você tem mais, né? Isso. Então, concluindo aí, né? Como Sobre foi o projeto, criado né? esse Então, projeto Radar Aí Santa Maria. entramos com rede social, aí passamos pro site, jornal impresso. A coisa foi tomando proporção naturalmente, porque assim, qual foi a ideia do Radar, cara? O jornal impresso ficou por quanto tempo, Daniel? Nós rodamos ele até o mês de fevereiro, se não me engano, antes da pandemia. E aí tem novidade. Vamos voltar? reativar daqui a uma 2 semanas. O no máximo. jornal É impresso? novidade, é novidade. E Inclusive, já de antemão, vou deixar aqui um espaço reservado para o Los Manos Los Manos Podcast. Sim, olha Nosso com aí. certeza, jornal com impresso, certeza. viu? Pra gente divulgar o trabalho de vocês. Pra gente é uma Daniel, honra. hoje com toda essa tecnologia, você acha que ainda tem espaço para o jornal impresso? Tem. Ao Muita gente contrário- acha que ainda gosta, Isso, né? porque, o povo ainda gosta de se ler você pegar, muitos, por né? exemplo, os jornais tradicionais aqui do Distrito Federal, eles eram largos, assim, né? Aí Era, foi definhando, porque assim, realmente a era digital, ela tomou espaço dessa comunicação. Mas para nós que moramos numa região administrativa, em cidades satélites, tem público para tudo. E inclusive até o público digital, imagina você lá na fila do BRT. Fala, Você pega um jornal, cara, o você vai impresso, folhear. o impresso é bom pra isso, Você né? vai folhear, O você tá impresso no é bom pra comércio, isso. você vai folhear. Cara, celular cansa também. O porque celular. é muito dinâmico, mas É cultural cansa. também, né, Daniel? Essa questão do jornal impresso, né? Justamente. Então, assim, realmente cumpre uma função muito bacana. A gente vai reativar esse jornal impresso o mais breve possível, acho que daqui a 1, 2 semanas no máximo. E aí fica o espaço para vocês. Mas o Radar é basicamente isso. Cara, assim, são 11 anos de muitas contribuições, de muitas ações. Cara, tem de tudo um pouco. De cachorro desaparecido, carro roubado, desvendar feminicídio, denúncias de problemas de serviços públicos da nossa região, de todas as classes, de educação, transporte, segurança, saúde, sabe? Buracos na cidade, como você falou. Cara, ninguém sabe como é que você faz uma cobrança para tampar um buraco na cidade. Quebra-mola, então, é a coisa mais bizarra do mundo. Não sei se você já sabe como funciona. Aonde pedir, né, pra fazer um quebra-mola, onde bizarro, onde pedir pra... Igual eu falei, eu acho bizarro as pessoas isso. elas não sabem os meios, como que eu Isso, faço. pra onde eu vou, com quem, né, a quem eu mandarei uma mensagem, a quem eu vou recorrer, né, para suprir essas nossas necessidades básicas, né? Porque eu acho que isso não são necessidades básicas, né? A gente que dirige, por exemplo, quem tem avós, essas coisas, porque buraco em rua, isso é terrível, né? Não, você pegar, ter noção, quebra-mola. Pra você conseguir um quebra-mola, meu irmão, é uma odisseia mais louca do mundo. Porque é o seguinte, o cenário ideal é como? Você, todos os meses, você paga os seus impostos bonitinho, e aí o Estado... tá ali preparado para poder gerir as políticas públicas, saber das suas necessidades, avaliar os problemas, se antecipar o problema. Antecipar. Né? Ou, no mínimo, reagir quando você provoca o Estado. Só que hoje não funciona assim. Quando você vai procurar o Estado tá aqui, ó, se desviando. Não é comigo, não, é com fulano, liga no 162, aí você, cara, te passa para um lado, te passa para o outro. Quebra-mola é basicamente o seguinte. E acaba que o cara desiste, né, de cobrar. A gente é desestimulado 24 horas a não ser tem onde cidadão. recorrer, né? Não tem pra onde correr, né? A gente Essa questão do quebra-mola, Daniel, é bem peculiar, porque eu moro em frente a um colégio, né? E nesse colégio ali tem crianças, cara. De primeira a quarta série. É assim que fala, né? Hoje, não sei. É escola classe. É a escola classe. Então, assim, é crianças, cara. E eu moro lá na frente e a comunidade sempre pediu um quebra-mola lá. E foi anos. Agora, acho que A administração enviar pro Detran fazer é desestimulante meu demais. amigo, aí quando você pensar, já morreu quantas pessoas? É desestimulante Aquele demais. caso mesmo dos dois ciclistas ciclista? que morreram lá, beleza. É culpa da administração? Não, de forma alguma. Também não vamos sair apontando o dedo, mas assim, há de convir comigo que, poxa, se você tem X números de servidores na administração regional de Santa Maria,
Pega esse pessoal, um bom administrador, e fala o seguinte, cara, vamos pegar esse pessoal aqui, vai para as quadras, vai para as ruas, ouvir as pessoas, entender quais são as demandas. Vem, qual é a necessidade? Anota, vem para cá, daqui a gente vai dar vazão. Agora não, fica sentado lá, o YouTube, Facebook, bate-papo e parará. E no final das contas, quando a pessoa vai procurar, ainda é desestimulada a exercer seu papel de cidadão. Talvez um quebra-mola naquele local, na curva lá onde aconteceu o acidente, ter salvado, né, a vida que tivesse sido atropelado. Porque, infelizmente, realmente, acidente é inevitável, tem horas. Mas, com certeza, seria com uma velocidade mais baixa, talvez não tivesse tido a fatalidade que aconteceu. Então, assim, eu confesso que eu assim, sou muito desmotivado com o modelo de gestão. A gente está numa gestão analógica e num momento tecnológico. Então, acho que a gente precisa realmente avançar nesse modelo de gestão pública. Eu tenho isso é meu ponto de vista, né? É claro, né? Os eleitores, eles têm seus deputados, né? Como todo mundo fala, né? Eu esqueci o termo da palavra, né? Cara, eu peguei. Esse é o meu pensamento, né? Para mim, um deputado distrital ou outro qualquer, ele é um agente do povo, entendeu? Ele tem que trabalhar pro povo. Ele servidor mesmo, ele tem que servir o povo, entendeu? Ele tem que servir, não ser servido. Isso, né? Não ser servido, né? Então, a gente tem essa visão por fora, né? Fala, poxa, a gente tá elegendo o cara aqui, o cara vai sumir 4 anos, daqui 4 anos ele volta, entendeu? Só que aí, como o Daniel tá falando, né? Ele tem que trabalhar para o povo, entendeu? Ele não tem que sumir, né? Esse é o maior problema da gente mesmo, como morador. Fala, pô, o povo sumiu. Mas você sabe por que a maioria some? Porque faz tanta cagada durante o mandato que não tem coragem de botar a cara não tem coragem. Anos e falar. Porque imagina só, chegar lá em Santa Maria, por exemplo, a pessoa tá consciente, real, assim, de cada votação, de cada atitude do parlamentar, sabendo que existe, por exemplo, o descaso absurdo no Hospital Regional de Santa Maria, e você não vê um parlamentar sequer ter coragem de chegar lá e saber qual é o problema, fiscalizar, puxar uma audiência pública, irmão, para poder discutir os problemas e buscar soluções. Mas fica aqui, não, eu não posso ir lá, sabe por quê? Porque eu tenho um cargo da administração regional, seja de Santa Maria do Gama, e vou ter que ficar caladinho, porque se eu bater no governo, eu perco a administração. Isso. Como aconteceu um tempo atrás, por conta de uma votação pontual lá na Câmara Legislativa, a pessoa chegou e tentou dar uma peitada no governo. Primeira coisa que foi feita, tesourar a administração. Cortou. Aí depois o que acontece? Não, veja bem, parará. Votou junto com o governo, recuperou o espaço da administração. Bizarro. Essa é a política. Isso. Você tem mais alguma pergunta sobre política aí? Não, eu queria falar de um caso em específico, porque, tipo assim, a gente só via a questão do Daniel Radar lá na Santa Maria da seguinte forma: eu olhava, pô, o Daniel tá fazendo isso, o Daniel tá cobrando aquilo, mas eu nunca tinha visto de perto. E o ano passado, não sei se você acompanhou, Regis, os moradores da Santa Maria acompanhou, teve uma derrubada ali na Santa Maria, na AC 404, né? Isso. E assim, o povo, igual eu falei, viu o Daniel como o salvador da pátria, porque ficaram ali, não tinha ninguém, e chamaram o Daniel, e ali eu pude ver, que eu tava lá também vendo, Regis, e eu vi a ação do Daniel, chegou naquela comunidade, o que tá acontecendo, procurou saber, né? Sim. E eu pude vir de perto, e a partir dali eu olhei, comecei a olhar o Daniel com um olho mais, assim, cara, realmente, o cara, ele tá aqui não porque quer se promover, mas quer ajudar o próximo, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, dessa questão que teve lá na Santa Maria. Cara, ali realmente foi bizarro. E aí vale lembrar que na campanha de 2018, o governaço aí que tá gerindo hoje falou assim: eu não derrubarei casas de pobre, e se derrubarem eu vou construir com meu dinheiro. Com meu dinheiro. Olha aí. Vocês lembram disso? Eu lembro perfeitamente, ele falou isso. É igual aquela promessa que ele não precisava de dinheiro público, né? E aí, infelizmente, durante a pandemia, foi expedida uma decisão judicial e realmente decisão judicial ela tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, né? Só que o formato como cumpriram lá é que realmente gerou todo né, aquele ódio ali do momento. Era vendo a polícia realmente fazendo o papel. Indo pra cima de uma forma muito agressiva, e tudo mais. E você vê o Estado virando literalmente as costas para aquelas pessoas. Porque assim, primeiro que existia uma decisão também, antes no início da pandemia, que não se podia derrubar nenhuma casa durante o período de pandemia. Porque as pessoas já estavam passando muita dificuldade e ali o governo simplesmente foi atropelando tudo e todos ali, né? Isso não respeitou nada. Não respeitou nada. Aí o que acontece? Os moradores de lá, desesperados. Pô, criança lá, cara, dentro de casa sendo tirado à força mesmo lá para a DF Legal derrubar as casas e tudo mais. E aí me ligaram de lá.
E nisso eu falei, cara, não é possível, velho, não é possível, que eu tenho que fazer alguma coisa. E tem horas que a gente se sente muito impotente, porque a gente não tem poder de caneta nenhuma, sabe? O que a gente tem? A gente tem a voz, Até tem então o espaço, você tem não a é um deputado comunicação. distrital, você é Eu falei, cara, pré-candidato, eu vou fazer o que eu tenho de alcance. Isso. Fui pra lá, fui pra linha de frente e comecei a entender o que estava rolando, entendeu? Buscando caminhos de informação para solucionar o problema, gravando os vídeos, porque ali a gente acaba que... Tava uma loucura aquilo ali. Ao vivo, de certa forma, acaba que alguns personagens ali, tanto do DF Legal quanto, né, de outras forças de segurança, ficavam acuados ali também, não ia chegar atropelando ao vivo ali, sendo exposto também, porque isso poderia prejudicar eles. Então a gente começou a fazer todo esse trabalho de comunicação, mostrando, evidenciando o problema e tentando buscar apoio. Foi tão importante esse trabalho que nós conseguimos vários apoios. Nós conseguimos mobilizar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que foi pessoalmente lá, e eu faço também esse registro público aqui, que o deputado Leandro Graz esteve lá presente, o deputado distrital Fábio Félix também se colocou à disposição. Então a gente, a partir dali, começou a fazer alguns movimentos. Falei com alguns amigos advogados também, que conseguiram provocar a Defensoria Pública, e a partir disso a gente conseguiu parar as derrubadas através também de uma decisão judicial. Isso. De toda essa mobilização que foi feita ali dos moradores, fazendo todo o enfrentamento ali cauteloso para também não levar porrada da PM, entende? É porque assim... Foi bem delicado, Daniel, foi muito ruim. Errado ou certo, mas tem que saber uma forma de agir, não chegar atropelando de qualquer forma, né? E assim, foi importante, a gente acabou cumprindo esse papel, sabe? Hoje o pessoal lá, eu criei uma relação de amizade. É engraçado que o Radar, ele me abriu muitas portas nesse sentido. Eu conheci tantas pessoas que, por intermédio desse trabalho que a gente faz, ficaram gratas, a gente conseguiu resolver problemas, intermediou outros. Então, o Radar é isso. Dá voz e vez. Hein, Daniel? Pegando o bonde da conversa lá sobre os desafios, né? Qual foi o maior desafio, assim, como ativista comunitário de Santa Maria? Você tem algum em mente? Fala, poxa, esse desafio aqui, né? Entrou pra história e tal, sabe? Pra sua história, né? Tem um legal. Tem vários, mas tem um legal aí que vocês vão lembrar. Olha aí, conta pra gente. 2014, início do sistema BRT ali, aquela obra lá, né, tudo bagunçado ali na BR-040. Esse foi o maior desafio, assim, como ativista comunitário. Foi legal, porque a gente fez um enfrentamento direto com o poder público. Olha aí. Derrubaram já não era uma boa parada, mas derrubaram uma parada de ônibus que tinha ali na BR-040 dos moradores do Sítio do Gama. E 2014 a 2016, eu pentelhando ali, sabe, cobrando nas redes sociais, botei até faixa lá. Cara, todo mundo tá debaixo de sol e chuva, fazendo várias matérias sobre o problema e ninguém dando a mínima. Aí eu falei, não vai por bem, vai por mal. Vai por mal. Juntei um grupo de amigos, numa segunda-feira de manhã, a gente programou no domingo, quando foi na segunda-feira de manhã, nós fomos lá pra frente do local onde tinha parada, estava inclusive no período chuvoso, fizemos uma parada de ônibus. Olha aí. Criamos uma parada de ônibus lá no local. Tipo, você e sua equipe Eu fizeram? e meus amigos. Madeira, serrote, madeira, cimento. Fala mão na massa, fala, se você não faz, estamos aqui pra isso. Fizemos o abrigo. Vamos fazer uma parada aqui. O abrigo cabia ali umas 20 pessoas. Olha aí. Fizemos as imagens, inclusive... Embaixo de chuva? Debaixo de chuva. Aí a Globo, inclusive, fez Foi a cobertura pra foi gente lá e cobrir tudo lá, mais. né? E é engraçado. Pra derrubar, a administração regional de Santa Maria foi ligeira, mas pra construir demorou mais de 2 anos, não foi isso? Então, fizemos a parada de ônibus. Como num passe de mágica, 1 dia, 2 dias, derrubaram o nosso abrigo. E aí foi quando construíram aquela grande parada. Falei, cara, ou vai por bem ou vai por mal. Ou vai por mal, né? Eu falei assim... Foi uma forma até engraçada, né? Porque, de protestar, Gelson, né, cara? Cara, assim, é bizarro como é que funciona. Pô, se você tá participando de um governo, tem uma administração regional, você tem servidores públicos efetivos e comissionados lá dentro daquela gestão. Você mora na cidade, conhece a realidade da cidade, por que você não tenta resolver já o problema da cidade? Espera levar porrada, espera ser exposto na mídia, Tem que se espera antecipar, cobrança. né? Pô, vamos discutir a cidade, por isso que eu te falo, cara, a melhor coisa do mundo é você discutir os problemas da cidade, democratizar os recursos, porque a partir disso aí você divide, inclusive, a responsabilidade. Sim, com certeza. A demanda foi essa e a gente está atendendo essa demanda, né? Isso, entendeu? Hoje não funciona assim. Hoje funciona o quê? A administração está aqui. Eu tô até distante de novo. A administração está aqui, a população está aqui, existe esse vácuo. E aí, meu amigo, para aproximar esse vácuo só tem um jeito.
É na base da pressão. Na base da pressão. Está funcionando. Mais uma perguntinha básica, né? Santa Maria não tem pontos de diversão. Fala, poxa, fala assim, qual é o ponto de diversão que Santa Maria tem, né? A gente carece muito, né? De ponto de diversão, né? De verdade, né? De verdade. Ponto de diversão cultural, aquela coisa toda, né? Tipo assim, você tem um projeto de voltado nesse âmbito, né? Cultural e de diversão. Hoje, não só Santa Maria, mas muitas regiões administrativas, cidades satélites, ela tem essa carência, porque Santa Maria, por muitos e muitos anos, ela foi tratada como cidade dormitório. Dormitório. Né? A gente só chega para dormir, acorda cedo, vai para o trabalho, mas isso por culpa justamente de um crescimento muito desordenado, muito passivo, e também por falta de investimento. Hoje você pega ali as avenidas principais, a Avenida Santa Maria e a Avenida Alagados, existe um entrave judicial e fundiário na nossa região muito grave. Aquilo que a gente comentou das escrituras, a maior parte de Santa Maria não tem escritura. Não tem. Então, assim, se você pega um grande empresário que quer investir na cidade, até nisso é difícil. E, infelizmente, os poucos empresários que acreditaram na cidade, ainda não tem... A cidade ela não pegou essa vocação de entretenimento. Tem um local ali na cidade que eu acho que ela começou a ter essa pegada, que inclusive é setor de oficinas, mas que tá tendo essa pegada gastronômica, comercial, de entretenimento, que é a AC 219. Lá em cima, né? Que tem ali... eu acabei esquecendo o nome. Tem um quiosque, tem uma choperia, tem um restaurante. Eu acho que a cidade ela tá pegando essa vocação, mas ainda está aquém. De pouquinho e em aí pouquinho... as pessoas ainda, infelizmente, saem de lá para ir para o Gama, para Taguatinga, para o Plano Piloto. Ainda é cultural isso aí. Não só a questão cultural e falta de infraestrutura. Não só a questão cultural, de diversão na Santa Maria. Hoje a gente ainda tem algo ali na Santa Maria que antigamente não tinha nada, cara. Por exemplo, se você precisasse comprar um celular, Daniel, um celular, você não conseguia comprar na Santa Maria. Você tinha que ir ou pro Plano ou pro Gama, porque não tinha uma loja que vendia um celular. Se você precisasse comprar uma cama, uma televisão, então não tinha loja. Era no Gama, Se você precisasse pagar um boleto num banco, não tinha. Entendeu? Então hoje a Santa Maria já tem aí algumas lojas. Santa Maria tem cinema. Sim. Né? E não tinha. Uma coisa que irrita o pessoal do Gama, com todo respeito aos meus amigos do Gama, é lá agora não tem, né? É a cidade corrimã nossa. É que lá, se você falar assim, Santa Maria tem shopping, Gama não tem. Aquele shopping do Gama lá não é um shopping. A galera lá se brinca que é uma feira chique e coberta. Uma feira chique e coberta. Com todo respeito, né? Então, assim, isso realmente, o investimento que foi feito lá na construção daquele shopping, isso valorizou demais a nossa cidade. Então, assim, a cidade ela está realmente crescendo. Cara, Santa Maria é uma cidade que, a um médio prazo, não digo talvez a curto, mas cresce no DF? Mas a médio prazo, cara, vai ser uma cidade fantástica, porque ela tem multivocação. Né? Entendeu? Ali a gente vai ter de tudo um pouco. A cidade ela está crescendo. Tem um polo industrial, polo industrial que, cara, a gente não precisava estar vindo para o Plano Piloto, para Taguatinga, para estar buscando emprego. Você pega o Polo JK lá, o Polo JK, se ele tivesse na pungência dele, pra gente era fantástico, um ônibus pertinho, qualidade de vida, você vai almoçar em casa, volta, chega cedo em casa, tá vendo sua família, só que ainda tá quem? Eu acho que isso é um projeto que está caminhando para um momento... Para quem era uma zona rural, né? Santa Maria era uma zona rural, né? Fazenda. Aqui passava um riacho, era um rio, né? Que tinha o nome Santa Maria, né? É por isso que pegou o nome Santa Maria, tal, foi, né, os primeiros moradores. Santa Maria por conta desse riacho, Santa Maria era ligada ao Gama. Ao Gama, isso. Era uma cidade do Gama? Era parte do Gama. É porque existia uma fazenda ali, realmente, chamada Santa Maria. Santa Maria. E aí, nessa época de 90, 89, 90, os primeiros moradores começaram a ocupar aqueles assentamentos. Era um assentamento, de fato, né? Aí, até que em 93, ela se tornou, de fato, uma região administrativa. Por um projeto, por uma... Não sei se foi projeto de lei, ou se foi um decreto legislativo, agora não me recordo. E, a partir disso, aí a cidade foi tendo um crescimento. Aí foi quando dividiu Santa Maria, Gama... Santa Maria. E aí, desculpa, eu tô rindo aqui, eu tô rindo aqui, é porque eu lembrei de um fato bem interessante, né? A gente temos uma feira central, né? Só que assim, eu não sei se eu posso falar o nome da feira, né? Que lá que a gente conhece Feira do Passarinho, né? Feira do Passarinho, pronto, né? Pode falar, moço, é a Feira do Priquito. Não é Priquito, é Periquito, entendeu? Pronto, todo mundo Feira do Periquito. E lá tá jogado, entendeu? Pronto. Eu acho que ali seria um polo de lojas, um polo comercial bom, bacana. Entendeu? Até mesmo para trazer o comércio da norte mais pro sul, entendeu? Porque a sul lá, a gente carece
carece muito de comércios, Claro. igual a Norte tem. Lá hoje o nosso ponto é a Norte. Tudo que você quer, vai na Norte, né? Certo. Então a gente tem a feirinha do Priquito, né? Feirinha do Priquito. A feira do Priquito lá jogada, as lojas tudo decaindo, né? Então, lá é bem... O problema da feira, ele é um problema histórico na cidade. Isso. E, assim, eu faço até um registro aqui que tem uma liderança comunitária na nossa região, que é um árduo lutador pela melhora da infraestrutura da feira, que é o feirinha. Jorge Alexandre. E lá em 2018... Só cortando. Jorge Alexandre, queremos você aqui também, viu? É importante. Jorge Alexandre? Vamos trazer. Vamos Importante, saber qual é o importante. projeto do cara. E aí em 2018, lá na campanha mesmo, até conversando com os feirantes, eu falei, cara, vai aparecer de tudo aqui. Vai aparecer gente de tudo quanto é candidatura, sabe, de ideologia. Só que eu acho que vocês poderiam fazer uma coisa. Façam um documento de compromisso, porque compromisso assinado não se volta atrás. Não se volta atrás. A gente Cada mostra... pessoa que vier aqui para conversar, para conhecer a realidade da feira e conhecer vocês, faça ele assinar esse compromisso aqui de que, se eleito, vai se comprometer em ajudar pelo menos a resolver o problema da feira. E dito e feito, a gente assinou esse documento lá na época, mas infelizmente como não fomos eleitos, e a gente viu durante esses 3, 4 anos de governo ibanês que houve alguns ensaios de reforma, né, de reestruturação da feira, mas ela ainda infelizmente continua daquela forma que a gente vê. Eu acho que os feirantes estão sendo muito prejudicados e eu acho que não vai demorar muito para que eles possam Eu só queria ter a fazer estrutura devida. minha última perguntinha aqui, Regis. É o seguinte, por muito tempo a nossa cidade não tinha nenhum deputado eleito, né? E hoje a gente já tem um deputado eleito através da nossa cidade. Como que você vê isso hoje? Não, eu vejo como positivo ter uma representatividade política. E, dependente de quem seja, eu acho que a cidade, a partir do momento que tem um personagem político, seja homem, mulher, uma pessoa eleita... Ela ganhou com isso, a cidade ganha, porque é o seguinte, cara, são 19 milhões, como eu disse, por ano de emenda ao orçamento. Se uma pessoa que foi eleita com votação em massa por essa região não der o mínimo valor para essa cidade, essa pessoa ela não está respeitando a cidade. Agora, o que eu tenho divergências, como eu te disse, não é de pessoas, mas são de práticas políticas. Então, as práticas políticas eu realmente tenho divergência em relação a essa questão de destinação dos recursos sem as devidas prioridades, sem conversar com a população, sem democratizar os recursos. A indicação de administrador regional não acho que é de confiança em pessoas que conheçam a região, faz com que a cidade cresça. Mas lembrando que um deputado distrital ele não representa exclusivamente uma única cidade. Quando você é eleito, você tem responsabilidade com todo o Distrito Federal. Numa votação, se te chamam para fiscalizar o hospital lá de Braslândia, você tem que estar lá. Sim, entendeu? Então, eu acho que a política ela passa por esse tipo de representatividade, é o que eu acredito. E aí, Mano Regis, você tem mais alguma pergunta aí pro Daniel Radar? Ele teve a voz, né? A gente vê nossas vozes. Aqui você tem voz. Hoje, por conta dos problemas técnicos, tivemos pouco tempo, né? Então, pra gente colocar mais ênfase em outras coisas, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais do Daniel, entendeu? Mais do Daniel. A gente falamos sobre política, E como Quem é o Daniel isso? Por trás de tudo isso, por trás, né, Claro. da capa política, né? Fala, poxa, né? Querendo ou não, né? Você é um deputado, você tem uma capa política, tal, um pensamento Recebo político. suas palavras, recebo suas palavras. Ele já profetizou, né? Você é um deputado. Pronto, temos... Pois é, Regis, meu nome é Daniel Oliveira. Daniel não é nem Daniel Oliveira. Radar, o Radar é por conta do projeto Radar. Eu tenho 39 Pegou, anos. né? Pegou. Pegou. Então já é um sobrenome, então? Agora Já nem é Daniel Oliveira, Daniel Pode Radar. mudar nome social, vou botar Daniel Radar. Então, eu tenho 39 anos, sou casado há mais de 12 anos, sou pai de 3 lindas filhas, uma de 7 aninhos, a Manuela, e fui agraciado em plena pandemia, né, com filhas gêmeas, a Maite e a Jordana, que estão com 1 ano e 8 meses. Sou formado em gestão pública, atuo com comunicação comunitária há 11 anos, com registro profissional no Ministério do Trabalho, uma DRT. Estou estudando Direito. Também faço... Terminando? Não, tô na caminhada ainda. E também participei em 2018 e estou participando agora de uma escola de formação política chamada Renova BR. Portanto, assim, cara, eu tento me qualificar ao máximo, tento entender o máximo do processo, porque não adianta você ser um representante vazio, seja na política ou até mesmo nesse nosso espaço de comunicação. Você tem que entender de tudo um pouco, você tem que, sabe, se melhorar a cada dia. E é isso que eu tento. Moro em Santa Maria há mais de 26, 27 anos. Eu cheguei lá em 1996. Meu pai, infelizmente, já se foi. Tem 3 anos. Meu pai era uma baita referência. Meu pai era um porteiro
Cara, meu pai, assim, um exemplo de vida para mim, exemplo. de humildade, de trabalho, de perseverança. Minha mãe, posso fazer um merchan aqui Claro, rapidinho? claro. Minha mãe, ó, aqui você tem Moniquita voz. Lanches, ela vende salgadinhos nas ruas de Santa Maria. A sua mãe? Minha mãe. Até minha hoje? mãe, até hoje. Até hoje? O meu primeiro trabalho, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu vendia salgados nas Uau. ruas aqui do Plano Piloto com minha mãe. Aí Olha nós aí. íamos de posto em posto de gasolina para vender salgadinhos e marmitas. Então ela já tem mais de 20 anos? Quase 20 anos que ela vende? Aí depois disso, ela foi trabalhar em empresas, né, fazer salgados. Ela é uma cozinheira de mão cheia, uma salgadeira de mão cheia. Oh. E de lá, com os meus 16 anos, eu tive meu primeiro emprego. Falei, isso é um como vendedor. convite, é? Isso é um convite? É. Um Depois eu vou convite? trazer uns salgadinhos da minha mãe aqui. E aí, com 16 anos, eu tive meu primeiro emprego registrado, bonitinho, como vendedor. E fui fazendo a minha caminhada. Mas, assim, a parte política da história, ela começa justamente com a ideia do radar, entendeu? Tem uma história também que pouca gente sabe. Eu, desde 98 a 2018, eu também tive uma trajetória política, mas não como o personagem, mas como coadjuvante, porque eu fui assessor parlamentar durante todo esse processo. 98, mesmo muito cru politicamente, eu participei de campanhas Mas políticas. você ainda é assessor? Não, mais, eu vou contar essa mais. história para vocês. Em 98, eu tive a oportunidade de participar da primeira campanha do então senador Regufe. Ele não foi eleito, infelizmente, nessa época. 2002 também não foi eleito. 2006, quando ele foi eleito, já em 2007, no início do mandato, ele me convidou para participar do mandato. Foi onde eu comecei a engatinhar, a aprender como é que funcionava o processo legislativo. Em 2010, ele foi eleito deputado federal, eu também estive com ele. 2014 ele foi eleito senador, eu também estive com ele. 2018, quando eu decidi ser candidato, eu saí do mandato porque você tem que ter um prazo de desincompatibilização de cargo para poder concorrer. Acabei ficando de fora, né? Perdi a eleição mesmo tendo mais votos do que 8 dos eleitos, como eu falei para vocês. Retornei para o mandato e agora, 2 meses atrás, eu já me antecipei a saída do gabinete para poder justamente concorrer às eleições na condição de pré-candidato nesse momento. Então, existe todo um passo a passo, existe uma história. Tenho muito orgulho do que eu fiz assim durante todo esse processo. Nunca me vendi para o processo, nunca me prostituí, nunca fui para as facilidades que existem na vida pública justamente para poder entrar limpo, correto e dar voz e vez a quem precisa, que é a população. Pronto. Então, como eu já tinha dito lá, né, a gente tem pouco tempíssimo, né? Então, assim, você se lança aí como candidato aí, né? Você já é um pré-candidato de Santa Maria, né? Então aí deixa aí seus créditos, seus votos e Faça aí suas considerações pronto, suas finais, considerações finais, né? Não, primeiro, de verdade, sim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar esse espaço aqui de comunicação, de diálogo, de debate, de apresentação do que há de melhor na nossa cidade, inclusive a gente fazer as críticas contundentes. Crítica vazia, eu acho que ela não agrega em nada, então a gente realmente tem tentado pautar aqui as nossas posições, tudo com base em dados e evidências no que diz respeito aos problemas da nossa cidade, e eu acho que esse espaço de vocês aqui vai cair como uma luva para poder dar esse espaço aí, não só para a gente, que como a gente foi o primeiro convidado, me sinto muito lisonjeado, mas vocês vão pegar muita gente boa naquela cidade lá, que tem muita gente de bem. A nossa cidade ela é constituída pela maioria de pessoas de bem, honestas e trabalhadoras, que às vezes não tem nada a ver com política, mas são pessoas que querem realmente o melhor da nossa cidade, e vocês aqui, assim como no Radar, vocês podem dar um baita espaço para elas aí. Agradecer aí a audiência de cada um de vocês que vão nos assistir. O pessoal do Radar Santa Maria que também está aqui nos acompanhando. Tá no ao vivo aí. No ao vivo. Obrigado pelo carinho, respeito. Agradecer aqui, em especial, as 12.208 pessoas que lá em 2018 acreditaram esse voto de confiança. É muita gente, né? 12.200 e é isso, e ficar à disposição. Continuo com o projeto Radar Santa Maria, estou como pré-candidato a deputado distrital e estou à disposição de cada um de vocês para discutir a cidade. Isso a gente faz conjuntamente, não é um projeto do Daniel, é um projeto da cidade e fica à disposição de vocês e de cada um dessas pessoas que estão nos assistindo. Que bom, Daniel. A gente que agradece, né, a sua presença aqui, de ter... É uma honra, né? É uma honra pra gente, né, como nosso primeiro convidado, ter tido essa confiança, né, e respeito de ter vindo aqui, né, no nosso espaço, trocar essa ideia, bater esse papo, e a gente que agradece a sua presença. Obrigado. Reis, tu tem um alô pra mandar aí pra uma galera lá de São Paulo, não esquece, ah, viu? Tem um alô aí, viu? Antes de terminar. Tem um alô aí, manda aí. A gente queria mandar um alô pro
pro nosso web design, né? Sem ele, eu acho que não aconteceria o podcast, a gente não estaria aqui gravando, né? Que é o Anderson, né? Lá da Lion, Lion Creative, não é isso? Aí ele fala do jeito inglês. Eu tenho os trejeitos, né? Tem. Sim, e aí? Lion, como é o Lion? É o Lion Creative. E também mandar um alô lá pro nosso mano lá de SP, né? O Pedro Queiros. Mandar um abraço aí pro Pedro Queiros, viu? Fica aí o nosso abraço pra você, meu mano. Tem gente, inclusive, de Sobradinho nos assistindo também, mano. De Sobradinho, Rafa, olha aí. a galera de Sobradinho, Estrutural, Santa Maria e Gama. Que bom, entendi. Um abraço pra todo mundo. Deixa as redes sociais dos manos lá do... Não, deixa o Daniel também falar Isso, dele, claro, viu? né? Pronto. Deixa suas redes aí, Daniel. Então, ó, minha rede social pessoal é @DanielRadarOficial. Isso tanto pro Instagram quanto pro Facebook. E do Radar Santa Maria, @Radar Santa Maria-DF. Botou Radar Santa Maria DF. O que é verdinho lá da cor do nosso... Falando nisso, a gente tem que dar uma beliscada aqui, fazer um... Siga lá nossas redes sociais, que lá você vai ver um pouquinho mais sobre a nossa história, das nossas posições e ficar à disposição. O Radar, justamente como a ideia é dar voz às pessoas, tá com um problema na tua região, manda pra gente que o teu problema é o nosso problema a partir de hoje. Isso. Você tem as redes sociais aí dos Pedroqueiros e do Anderson? Lion é Lion Creative, né? Lá no Instagram. E procura aí, Pedroqueiros, que você vai achar. Pedroqueiros. Beleza? Galera, agradecer a presença de todos. Quem curtiu o nosso canal, quem curtiu o nosso vídeo, se inscreva Vai lá no canal, se inscreva, ativa dê o o sininho. like, faz um comentário bacana que isso vai ajudar bastante no nosso crescimento aqui. Fala aí. Beleza? E nos perdoe, né? Se a gente não se soltou, se a gente não fizemos as perguntas que o povo quer, né? Porque tem aquela coisa, não fez essa pergunta, por que não fez essa pergunta? É a nossa primeira live, então a gente está se soltando, né? Então a gente pede até desculpa pelo problema técnico que tivemos, que não podemos transmitir ao vivo no nosso canal, mas assim, já deixando o convite já pro Daniel, quando a gente arrumar isso aí, né? Você topa, Daniel, demais, fazer o outro ao vivo pro canal, entendeu? Não, aqui pro canal as portas vão YouTube. estar abertas. E a gente aborda nessa nossa próxima entrevista aí o Daniel, a questão Pronto, Beleza? Saber se o Daniel joga bola, o que ele gosta, que tipo de música. O Daniel joga Free Fire. joga não. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Mano agradecido. Regis. Valeu, Los Daniel. Manos, Obrigado, Los galera. Manos, O Parabéns. pessoal lá também do técnico. Ah, Um abraço aí pro nosso mano importante, Ney. cara bom. Pro Ney. Ney, deixa seu Insta aí, cara. Qual o Instagram do Ney? Qual É o o Instagram? que faz a mágica aí. Ney Ney _ Moura. Pronto, Siga aí também, olha viu? aí. É o homem que faz a mágica, viu? E a nossa, né, macho? Você tá esquecendo do Los Manos Podcast. Los Manos Podcast. Segue em lá todas no as Insta. redes aí, Isso, beleza? segue lá no Insta, YouTube. Estamos junto. Obrigado, Valeu, Daniel. valeu, Tudo de bom aí, obrigado, rapaziada. Obrigadão. Valeu. Different story.